Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando mais uma semana juntinho de vocês, com muitas informações sobre o Mengão Queridão. Já vou logo avisando, tá? Quem puder ajudar o nosso canal, tá aqui o nosso Pix, o nosso QR Code e o Pix no número ali embaixo. Só aproximar o celular da telinha ali do QR Code ou digitar o número do Pix para você poder ajudar os nossos canais nestes tempos tão cruéis e difíceis que nós estamos passando aqui no YouTube. Agora, se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema nenhum, tá? É só você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e espalhar nas suas redes sociais os vídeos que a gente traz para vocês todos os dias com muito amor e com muito carinho do Mengão Queridão, tá? Vocês estão ligados aí que o Arturo Vidal tá dando muitas declarações desde que chegou lá no Chile para explicar a sua situação atual no Flamengo, né? Primeiro ele disse que não ficaria no Flamengo depois de dezembro. Ele quer sair, não vai ficar no Brasil e está procurando um novo clube a partir de dezembro. Depois ele disse que não concorda com o Jorge Sampaoli, que poderia estar jogando, mas que respeita a decisão do treinador. Agora, mais recente, depois do jogo do Chile, ele disse que ele poderia estar jogando em qualquer lugar, que ele não se sente menos do que ninguém, nem o cansaço, nem os problemas físicos o impedem de jogar, que ele ainda se sente muito útil para qualquer equipe do mundo. Apesar de não ter recebido proposta de equipe nenhuma, Arturo Vidal está com seu ego inflado, tendo a certeza que pode ainda ser muito útil para alguma equipe. Acontece que o ex-jogador de futebol da seleção chilena, muito respeitado, disputou a Copa do Mundo de 74 pela seleção do Chile, Leonardo Ivan Vélez Dias, disse o seguinte de Arturo Vidal, abre aspas, o seu principal objetivo hoje é estar em equipes vencedoras para aumentar o registro de títulos, mesmo sem jogar muito. Pode-se dizer que é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ou seja, até lá no Chile, os caras já enxergaram que o Arturo Vidal quer fazer hoje é estar perto dos campeões, de times grandes, times fortes, para poder colocar ali no currículo dele, ó, sou campeão da Libertadores, jogou quantos jogos? 2, mas eu sou campeão da Libertadores, entenderam? Então ele vem sendo criticado agora até lá no Chile. Um outro portal chileno, muito importante lá no Chile, no meio futebolístico, disse que Vidal é um jogador em declínio e que o atleta precisa começar a se preparar para aceitar que já não é mais aquele Arturo Vidal que outrora encantava nos gramados do mundo, que a arrogância e a prepotência de Arturo Vidal podem acabar destruindo o restinho de carreira que o jogador ainda tem. Eita, que a gente acha que aqui no Brasil o pessoal pega pesado, lá no Chile o pessoal pega mais pesado ainda. Vocês concordam com esses comentaristas? Arturo Vidal realmente é um ex-jogador e ainda está tirando onda de jogador sem conseguir ser? Vocês acham que o Flamengo deveria liberar o Arturo Vidal agora no meio do ano? Combinar com ele ali, que nem a Inter de Milão fez, de pagar uma multa e liberar o atleta, ou vocês acham que não? Deixa ele cumprir o contrato até o final do ano, e aí no final do ano libera ele, o Flamengo não tem que pagar nada, ele também não. Vocês ainda acham que o Arturo Vidal pode ser útil? Coloca aqui nos comentários, pode colocar aí no chat, que eu sei que geral está conversando nesse exato momento sobre isso, né? Pois é, nação, o Flamengo treina hoje e treina amanhã e quarta-feira às 9 horas no Ninho do Urubu, tá? Houve uma alteração na programação do Flamengo, onde o Mengão Queridão treinou quinta e sexta e sábado em 2 períodos, aí no domingo foi folga para geral, aí devido às avaliações do departamento médico, a alteração no horário de treino dos jogadores aconteceu, daqui até quarta-feira, ao invés de treinar em 2 períodos, treinarão em 1 período apenas. Na quarta-feira à tarde, os caras que já estarão no Ninho do Urubu, porque treinaram na parte da manhã, vão viajar para São Paulo. E aí começa a jornada epopética do Mengão Queridão lá em São Paulo. O Flamengo vai jogar contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira e no domingo a gente joga contra o Santos. Os 2 jogos fora de casa. E por falar em Santos, nação, como não teve jogo do Mengão Queridão, dos homens do Mengão Queridão, nesse final de semana, a galera foi assistir os jogos das meninas do Mengão Queridão. E aí, gente, é o seguinte, eu acompanho muito de longe o futebol feminino, mas eu sei que o investimento no futebol feminino não é páreo para o investimento do futebol feminino feito em São Paulo, por exemplo,
Eu sei que o Flamengo está começando a engatinhar ainda nesse quesito do futebol feminino, mesmo já tendo alguns anos e já tendo bastante categorias de base do futebol feminino. O Flamengo ainda engatinha nessa modalidade e o Flamengo perdeu para o Santos, dentro de casa, o primeiro jogo das quartas de final. E aí, galera ficou braba, chiou, o jogo foi no Raulino de Oliveira em Volta Redonda e alguns torcedores xingaram muito as jogadoras do Flamengo, em especial a capitã da equipe rubro-negra. E quando a Darlene foi substituída, uma torcedora na arquibancada comemorou demais, gritou, xingou, porque disse que a Darlene não estava jogando nada nesse jogo. E aí a Darlene fez gestos feios para a torcedora do Flamengo. Darlene, te falar um negócio, minha querida. Isso daí é justa causa, meu amor. Não tem como perdoar você de botar o dedo do meio para a torcida do Flamengo, não. Gente, parem para imaginar as críticas que já foram feitas ao Vitinho, ao William Arão, ao Gabigol, se eles mostram o dedo como a Darlene fez para a torcida. Vamos imaginar mais? Ela é capitã da equipe feminina, tá? Pelo menos eu quero acreditar que era. Vamos imaginar o Diego Ribas, tá? A torcida foi no aeroporto com o objetivo de pegar o Diego Ribas na base da violência mesmo. Quebraram o aeroporto, fizeram estardalhaço. O Diego entrou em campo contra o Ceará. O voo era para Fortaleza para jogar contra o Ceará. O Diego, cercado de segurança, saiu num tumulto danado. Até teve o episódio do cafezinho que o Diego Alves jogou no torcedor. O maior tumulto que eu vi. Chegou lá contra o Ceará, o Diego fez gol. O Diego não mostrou o dedo para ninguém. O Diego atravessou o campo inteiro, agachou e reverenciou a torcida do Flamengo. E sempre foi assim. Podemos não gostar do futebol que o Diego desempenhou no final da carreira. Alguns acham que ele exercia uma liderança negativa dentro do Flamengo, mas ele sempre respeitou a nação rubro-negra. E ele era capitão. Imagina se o Diego fizesse isso. O que aconteceria com o Diego no dia seguinte, né? A Darlene não pode passar impune. Eu, como torcedor rubro-negro, acho que a diretoria tem que tomar uma atitude severa com a Darlene para que isso nunca mais volte a acontecer, porque ela não está em qualquer time, não. Ela não está em qualquer clube, não. O torcedor é passional, ele tem direito de, no campo, ele extrapolar. É o sentimento dele, ele não faz por querer, ele faz por sentimento. O jogador é profissional, ele não é passional. Ele tem que entender as cobranças, ele tem que entender os xingamentos. É claro que eu sou totalmente contra humilhar pessoas e tal, mas há algumas pessoas que amam tanto que não conseguem se controlar no gramado. A Darlene agiu errado, tem muita gente pedindo a expulsão da Darlene do Flamengo. Eu não acho que precisa disso, precisa de uma retratação urgente da Darlene. Se ela ainda não fez, tem que fazer, tem que pedir desculpa e o Flamengo tem que multar, até porque ela é capitã da equipe do Flamengo. O que vocês acham disso tudo? Vocês acham normal? Natural? Tá de boa? Porque na arquibancada é torcedor, é paixão. No gramado é profissional. Eu acho que tem uma diferença dessas duas coisas, mas aqui é a opinião de vocês que dita o rumo da prosa. Olha, nação, eu sei que assim como eu, vocês devem estar um pouquinho saturados de falarmos de Alan e de Nicolás de la Cruz. Mas eu não vou ficar aqui inventando nomes, eu não vou ficar aqui cuspindo nomes que eu sei que não existem. E vocês podem julgar que é um erro da diretoria, essa Alan dependência, essa Nicolás de la Cruz dependência, mas é o que a diretoria quer e a diretoria está se esforçando muito para contratar. Eu venho dizendo a vocês todos os dias a mesma narrativa sobre o Alan. Nada está encerrado. Quem é o Filipão para ditar o que o Atlético Mineiro deve ou não fazer com o Atlético cheio de dívidas, com o Atlético cheio de problemas e com o jogador querendo sair do Atlético Mineiro? O Filipão não é ninguém, ele acabou de chegar. É certo que o Filipão e o presidente Rodolfo Landim conseguiram atrasar sim as tratativas entre Flamengo e Alan e Atlético Mineiro. Mas não teve nada parado, não teve nada interrompido, não teve nada melado. Sabe, a gente precisa estar atento para poder apurar e não ficar replicando matéria. E aí vocês vêm me cobrar de coisas que outras pessoas fizeram, não eu. Eu não replico matéria, eu apuro. Ah, saiu em tal lugar essa notícia. Então eu vou apurar para ver se é assim mesmo. Se for, vou vir, vou contar aquilo que eu apurei e vou falar. Se não for, às vezes eu nem trago aqui no canal. Então a minha apuração, ela tá vindo na mesma linha sempre. Vocês estão vendo aí que cada dia
a imprensa coloca uma coisa diferente. Vem o Alan, não vem o Alan. Vai o Alan, não vai o Alan. Os caras estão malucos. Eu estou apurando. E pela minha apuração, nunca nada melou, nunca nada deu para trás. As coisas continuam. O pedido do Filipão realmente existe, como noticiou em primeira mão o jornal O Tempo em Minas Gerais. Mas o Atlético não consegue atender os pedidos do Filipão, simplesmente porque o atleta não quer ficar lá. Então, continuam as negociações, não destravou nada, porque é assim, né, gente? A pessoa dá a notícia de acordo com o que o fulano lá falou, aí depois tem que arrumar uma palavra para poder se ajeitar. Aí agora destravaram, não destravou nada, tava tudo caminhando normal. O que aconteceu é que o Filipão chegou, o Rodrigo Caetano teve que se reunir com o Filipão, o pedido foi feito, eles conversaram com o atleta, olha, o Filipão quer você no Atlético Mineiro. O atleta falou, mas eu quero ir para o Flamengo. Então acabou, vai para o Flamengo. Agora vocês querem saber o que atrasa muito mesmo? É o Rodolfo Landim pedir para esperar ele chegar, para ele poder tomar as últimas decisões com relação ao Alan. Isso sim atrasa também um bocadinho. Mas ele deve estar chegando hoje ou amanhã. E a diretoria rubro-negra espera resolver com o Alan até o final desta semana. Era até quarta-feira, não deu. Agora eles estão esperando até esse final de semana. Se não der, vai ser até o próximo final de semana e assim vai, até a hora que a diretoria tiver certeza absoluta que não dá mais para contratar o Alan. Por enquanto não tinha nada travado, não tinha nada melado. É só vocês acompanharem a nossa apuração aqui que vocês não ficarão confusos, ok? O negócio pode dar certo, pode dar errado, mas até agora tá numa leva que indica que possa dar certo, ok? Sobre o Nicolás de la Cruz, a pior coisa que aconteceu foi o Nicolás de la Cruz ter marcado um golaço esse final de semana em cima do Defensa e Justiça. Isso fez com que o treinador do River Plate, o D. Michelis, ficasse doido em cima da diretoria dos caras, pedindo para que não vendesse o Nicolás de la Cruz, porque o Nicolás de la Cruz é o diferencial dos caras. Imaginem vocês um grande clube da Europa vindo atrás do Arrascaeta. Imagina um clube como o Real Madrid vindo atrás do Nicolás do Arrascaeta. Que chance nós teríamos de competir com o Real Madrid? É o que está acontecendo hoje com o River Plate. É o Real Madrid das Américas que está indo atrás do jogador deles. E é o jogador diferente que eles têm. É o melhor tecnicamente, é o maior jogador que eles têm lá. Então, apesar dos pedidos do Demichelis, o jogador quer sair. O jogador quer sair de 400 mil para ganhar 1.200.000 no Flamengo, fora premiações, bônus, etc. Então, a força do atleta vai fazer duas coisas. Ou o River Plate renova com ele agora, dando a ele o salário que o Flamengo prometeu, que é uma coisa que o River Plate já está estudando fazer para não perdê-lo, ou o River Plate não vai ter saída a não ser liberar o Nicolás de la Cruz, porque o Nicolás de la Cruz poderia ter saído de graça agora no começo do ano do River Plate, e ele não saiu de graça com a promessa que o River, caso recebesse uma boa proposta por ele, o vendesse. A proposta do Flamengo é de 7,5 milhões de euros. O River Plate quer 10. O Flamengo quer ver se com o jogador forçando consegue por 7,5. Mais provavelmente o Flamengo deve chegar a 10 se não tiver outro jeito. Mas o River já estuda aumentar o salário do Nicolás para o cara poder ficar mais tempo lá. Seria feito um outro contrato com um outro salário. E aí acabariam as nossas chances. Só que o River não está vendo de onde tirar a grana para renovar com o Nicolás de la Cruz. Essas são as notícias que a gente tem por enquanto. Hoje, lá no Verdade Vermelho e Preto, eu vou fazer uma comparação entre o Nicolás de la Cruz e entre o Rodrigo Garro, jogador do Tajeres, que o Flamengo tem interesse caso o Nicolás de la Cruz não venha para o Mengão Queridão. É um jogador que chegou a impressionar a Miriane, cara, 25 anos, canhoto, joga de meia armador centralizado bonitinho ali, cai para a esquerda, cai para a direita, cai para a esquerda, cai para a direita, joga muito, moleque. Aí o que eu vou fazer? Eu vou comparar as últimas temporadas dele com as últimas temporadas do Nicolás de la Cruz, tá? E vou comparar os últimos jogos de cada um pra gente ver como é que eles estão agora. Então não percam o vídeo de hoje à tarde, lá no Verdade Vermelho e Preto. Esse é um pedido do nosso inscrito Eduardo Gonçalves, do Rio de Janeiro. Edu, obrigado, irmão. Você, como Eduardo, pode sugerir pautas também, que a gente corre atrás e traz a matéria para vocês. Valeu? Tenham todos uma excelente semana, gente. Opinem bastante, compartilhem, deixem um like, fala para os seus amigos da existência aqui do Resenha Rubro Negra, do Verdade Vermelho e Preto, e quem puder financeiramente ajudar, tá aqui. O Super Pix,
Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.